seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Peço para que se inscreva, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje falarei sobre o filme Milagre na Cela 7. É um filme turco que conquistou muitas pessoas. Ele conta a história de um homem que ele tem uma filha e ele é muito apaixonado pela filha, ele tem uma deficiência, mas é evidente esse amor que ele sente pela menina. E eles são muito apegados, muito próximos um ao outro, e a pessoa que cuida deles, que ajuda, é a avó da menina, né? E ela tem maior paciência com ele, e eles têm um relacionamento muito bom. E passa um tempo e acontece uma situação muito complicada. Uma menina está brincando com ele, eles se envolvem em uma situação difícil, na qual resulta na morte dessa criança, e o pai da menina se revolta contra ele. Ele é um comandante do exército e quer puni-lo de todas as formas. E ele é inocente, ele não tem culpa. Tem uma pessoa como testemunha, mas inclusive acontece algo com essa pessoa. Eles vão em busca para essa pessoa ajudar, mas acontecem muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que vale assistir ao filme. Mas o que nós pensamos sobre isso é o quanto ocorrem injustiças em nossas vidas, né? É claro que é um filme, mas poderia acontecer uma situação parecida de injustiça com qualquer um. E daí, pela simplicidade dele, ele foi culpado por um crime que ele não cometeu, ele foi preso, foi condenado à pena de morte, e a menina sofreu demais, porque chega um momento que ela só tem ele. Num primeiro momento, os prisioneiros ficam com muita raiva dele por conta do crime que ele teria cometido. Depois eles começam a conhecê-lo e percebem que ele seria incapaz de fazer isso. E realmente ele não cometeu aquele crime. E nós que sabemos, porque assistimos ao filme, ficamos revoltadíssimos de ver aquela situação dele ser punido por algo que ele não fez. Então vamos pensar numa situação real. É muito triste você saber que alguém vai ser punido, seja o que for, algo mais grave ou menos grave, mas você ter a certeza que a pessoa não fez. Então, se a pessoa tem um mínimo de consciência, que é aquela história que muitos falam, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir fazendo mal para o outro? Então, se a pessoa tiver um mínimo de consciência, ela não consegue fazer isso para o outro. E daí tem uma outra questão que podemos pensar também, que quantas e quantas pessoas se sentem tão mal com com uma determinada situação, que às vezes não tem um culpado, né? Foi algo que aconteceu, porque a menina não imaginou que ela ia cair, que ela ia escorregar e que ia resultar na morte dela, e ele também não imaginava quando ele estava brincando ali com ela, e de uma pessoa ficar tão revoltada com aquela situação e buscar culpados mesmo não tendo. E na situação do dia a dia, eu percebo que muitas pessoas colocam a outra como vilã de algo que não tem nada a ver com aquela pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada, mas a outra sente a necessidade de culpar. Não, eu sou infeliz por conta de fulano de tal. Fulano de tal fez isso pra mim. Mas não consegue perceber que tem uma parcela de culpa dela também. Tá, não foi de propósito? Não foi, mas não dá pra culpar só o outro. Vou dar um exemplo. Num casamento, quantas e quantas pessoas se divorciam da outra ou vivem mal e culpam somente a outra, né? Então, a tal pessoa é ruim, ela me fez mal, né? Pontua um monte de coisa. Em nenhum momento consegue perceber que ela também fez a escolha, que ela que fez a escolha. Muitas vezes ela compactuou com muitas coisas que a pessoa fez. O que eu quero dizer é que na vida, muitas vezes, tem situações não tão graves como apresentadas no filme, né, que alguém ser culpado e condenado à morte, nós também temos a tendência de culpar o outro por conta de situações que nós temos uma parcela também. Então, proponho uma reflexão. Eu, pelo menos quando assisto um filme e leio um livro, eu tento tirar algo, não como lição de moral, não estou dizendo isso.
Eu tô dizendo de pensar algo sobre a vida, para eu ser uma pessoa melhor, ou pensar num aspecto que eu não tinha pensado até então. E uma outra coisa que me chamou muita atenção no filme, que eu não vou falar o fim, é claro, não vou falar mais detalhes, mas teve uma determinada situação que eu percebi uma empatia muito grande em relação à outra. Uma pessoa fazer algo por alguém que a maioria não faria e que demonstra um grande amor pelo ser humano. Então pensar assim, olha que história de vida linda, então eu não posso interromper essa história, então eu faço algo, eu posso sacrificar a minha vida pela outra pessoa. Então quantas e quantas vezes nós percebemos isso ao nosso redor? Tem pessoas que fazem isso na realidade, de se sacrificar por outras. Tem pessoas que são totalmente egoístas, que pensam somente em si. E torno a falar, já falei em outros vídeos, eu acredito que o amor verdadeiro, isso não estou falando de homem e mulher somente, estou falando no geral, o amor verdadeiro é quando você se coloca no lugar do outro e muitas vezes a alegria do outro nem sempre é sua alegria, mas o ver a pessoa feliz ou as pessoas que estão à volta, você sacrifica, por exemplo, a sua vida, não dando a vida de verdade, né? Mas eu estou falando assim, abrir mão de algumas coisas que para você te dá prazer, mas você sabe que a pessoa está feliz daquela maneira. Esse é o amor verdadeiro. Não é aquele amor egoísta, eu amo tanto que eu quero essa pessoa perto de mim. Então nem que eu destrua a vida dela, nem que eu faça com que a família dela brigue, não tem problema. Mas eu estou feliz porque essa pessoa é minha. Então, isso demonstra, esse filme, para mim, ficou essa mensagem também, de se dar pelo outro. Muitas vezes, não só a vida, mas que é muito maior, né? Se você dá a vida pela outra pessoa, eu prefiro morrer do que outra pessoa morrer, isso é algo imaginável, muitas vezes, de alguém pensar. Mas eu estou relacionando com algo mais simples do dia a dia, de pensar assim, o que eu posso, muitas vezes, sacrificar para o outro ser feliz, que é difícil, é um exercício que eu percebo no geral que muitas pessoas não conseguem fazer, porque elas se apegam com as outras de um jeito que não importa se o desejo dela está trazendo uma infelicidade para outra pessoa. Ela está sendo feliz, então tudo bem. E muitas vezes até inconsciente. Eu já vi situações de uma pessoa prejudicar a vida familiar de uma outra, sem nem se dar conta que ela estava fazendo isso. Ela quase destruiu um casamento e ela não perceber que ela está fazendo isso. Pelo contrário, ela está tão feliz naquela situação que ela acha que está tudo bem, que não está acontecendo nenhum problema. Então, vale a reflexão, não só desse filme, mas de outro filme, de outro livro, para que a gente aprenda sempre mais. E já adianto, quem não assistiu ao filme vai assistir, vai chorar. Eu chorei, eu não aguentei. Ultimamente eu tô bem forte, mas me emocionou bastante, tá bom? Mas vale como sugestão, eu acho que isso já aconteceu comigo outras vezes, com muitas pessoas já aconteceu, mas eu acredito que a experiência de conhecer uma história, né, de vivenciar isso, de pensar sobre algumas questões, eu acredito que vale a pena, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!